Pastor Anderson, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez com você para fazer a nossa escola dominical e o CAPED. Pai do Senhor, professor Eli, Pai do Senhor a você que nos ouve, eu digo nos ouve porque também estamos fazendo já para o programa radiofônico, né? Isso. Na Rádio Mega 106.1, todos os domingos, né? Às 11 horas da manhã. Isso. Então, a você que nos ouve através das ondas da Mega FM, a você que nos vê através da mídia, né? A paz do Senhor seja com você, que Deus em Cristo Jesus te dê a partir de hoje, né? Que está sendo veiculado no domingo, uma semana de paz, de comunhão, mesmo com a quarentena, mas uma semana produtiva e que as bênçãos de Deus nos acompanhem sempre. Professor Eli. Então, hoje nós temos a lição de número 3, eleição e predestinação. O texto áureo está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5, eu vou ler. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Profundo esse texto áureo, não é, pastor? Muito profundo. Tanto quanto profundo, quanto já nos dando o direcionamento de norte para onde devemos caminhar com as nossas reflexões teológicas dentro desse conceito que estamos estudando, a carta aos Efésios. Isso. É bom lembrar e fazer essa observação, professor Eli, que dentro da carta aos Efésios nós estamos estudando acerca da salvação. Isso. Então o foco central é o processo da salvação para as pessoas, através de uma igreja que o Senhor elegeu aqui na terra. Salvação que em tempos de coronavírus, de doença Covid-19, gera muito medo nas pessoas. O medo maior que o homem carrega consigo, que é o medo da morte. Mas em Cristo nós superamos esse medo, não é isso? Medo que nós estamos observando nos nossos irmãos aí da área da saúde, né, nos seus depoimentos, médicos, enfermeiros, que estavam cuidando de pessoas, foram contagiados pelo vírus, ficaram hospitalizados, foram para a UTI, passaram dias e nos seus relatos, dias quase sem esperança de vida. Então, só ressaltando que o homem continua tendo medo da morte. O homem continua preocupado, vamos aqui usar uma outra expressão, com o dia do acerto de contas da eternidade. E justamente para isso nós trazemos as boas novas. Nós trazemos Jesus, o autor da salvação, para propor a todos os homens, todas as classes, de todas as etnias, a propositura da salvação. Então o que Jesus vem com isso? Ele vem dizendo: não precisa ter medo da morte, porque eu sou a vida. Em mim, vocês terão vida. Ou como perguntou o apóstolo Paulo, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão? Porque foi vencido no Calvário. Ficou na cruz do Calvário. Pastor Anderson, a verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Cristo. A leitura bíblica em classe está também no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. A lição da semana passada estava no capítulo 1 também. Dessa vez também capítulo 1, dos versos 4 ao 12, e eu passarei a lê-los. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Esse verso 12 aqui, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Pastor Anderson, nessa introdução, eleição e predestinação nos leva a um embate teológico sem fim. Sim, este, na verdade, é um dos assuntos, se não o principal deles, que mais tem, de uma forma, assim, vou usar uma expressão, travado, uma discussão, uma batalha de ideias, de interpretação de contexto textual entre as correntes da teologia cristã, entre os reformados, os não reformados. Eleição, nós precisamos entender, professor, e predestinação de uma maneira mais simples. O que nós precisamos evidenciar no processo da eleição e da predestinação não é se os calvinistas estão corretos, se os arminianistas estão corretos, se os pelagianistas estão corretos, mas o que nós precisamos ressaltar e evidenciar é o autor da salvação. Porque tanto Pelágio, por exemplo, Pelágio defendia o quê? Que a salvação, ela é executada tão somente pelo homem. O homem é o único agente da salvação. Já os sempelagianistas, os sempelagianos, eles defendiam o quê? Que o homem começa o processo da salvação e Deus complementa. Daí vem aquela frase que às vezes até nós falamos, ou já falamos no passado, às vezes alguém ainda fala, às vezes até sem ter o conhecimento, vem aquela expressão, dê o primeiro passo para Deus e Deus dará o outro passo para você. Essa frase é tirada do contexto do sempelagianismo, que o homem começa e Deus conclui. Já o calvinismo, ele diz o seguinte, que Deus é o único agente da salvação. Já o arminianismo, a corrente arminiana de Jacó Armínio, ele diz o seguinte, que Deus começa a obra da salvação em Cristo e o homem conclui. Essa conclusão da obra está no ato do crer, do aceitar a proposta de Deus. Então, de forma que o importante, ao meu ver, não é se Pelágio estava correto, não é se Lutero estava correto, não é se Jacó Armínio estava correto na sua leitura, ou se João Calvino, dos grandes reformadores, estava correto, não. O relevante disso tudo é que nós éramos pecadores, condenados, destituídos da glória de Deus e que aprove Deus, por seu amor infinito e graça, colocar-nos uma condicional para voltarmos a ser salvos, a estarmos salvos. E essa condicional chama-se Jesus. Por isso que ele vem e diz, olha, eu sou o autor da salvação. Então o ponto relevante da lição, dentro do aspecto de salvação, é o personagem, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, se você que nos ouve, que nos assiste, tem a sua visão calvinista, você está dentro. Mas se você pensa de uma maneira arminiana, como nós, da Igreja Assembleia de Deus, na nossa confissão de fé, nós temos o pensamento de forma arminiana, também estamos dentro do contexto da salvação. Por quê? Porque acreditamos ser Jesus o único autor e consumador da fé
que nos leva à salvação, por meio dele. Eu vou resumir essa fala no texto talvez mais conhecido da Bíblia, é o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo, aí não tem aquele que nele crê. Nesse contexto, isso, segura aí, professor, antes eu concluir o verso. É de maneira tal ou inexplicável, aí ficaria Armínio, Lutero, Calvino, John Wesley, ficaria você, ficaria outros tantos irmãos nossos, eruditos da nossa época, né, da nossa era, tentando explicar que tal maneira. Que é essa tal maneira? Só que isso foge ao entendimento humano, na nossa compreensão racional, humana de ser, nós não temos elementos cabíveis, plausíveis para entender. De tal maneira, pastor Anderson, é o ladrão da cruz ouvindo Jesus dizer: hoje mesmo estarás comigo. No último instante. No último suspiro. Então amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação. Permaneça. Nós vamos continuar falando da eleição, as condições bíblicas da eleição, o que se espera dos que foram eleitos. Há uma expectativa, uma palavra que você usa muito, comportamental. Há uma expectativa comportamental daquele que recebeu essa dádiva da salvação. E aí a gente vai estar nos próximos blocos falando disso. E o próximo será eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Comportamento. Fica aí. Voltamos aqui com o tópico, primeiro tópico da nossa lição: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui a gente já começa a falar da eleição e das condições dessa eleição. Pastor, explica esses pontos aí para nós. Eu preciso fazer a contextualização de eleição e predestinação dentro do contexto bíblico geral e preciso trazer esse contexto para dentro da carta específica que nós estamos estudando, que é a carta aos Efésios. Eleição. Como poderíamos definir de forma simples e objetiva? Eleição é o ato da escolha de Deus por Jesus Cristo para consumar o ato da salvação. Antes da fundação do mundo. É o ato também da escolha de Deus por nós. É o outro lado. De um lado, ele tem a escolha dele. Eleição é o ato de escolha de Deus pela sua soberania, sua presciência. Então ele escolhe quem? Ele escolhe Jesus para ser o autor, o executor do processo. Por outro lado também, professor, ele escolhe quem? Nós, os homens, para participarmos e para que do outro lado responda a essa propositura que ele coloca. Então a eleição é isso, é o ato de Deus escolher Jesus para o processo, ser o cordeiro para ser oferecido por nós, e nós, como agora resposta desse sacrifício, aceitar que esse sacrifício foi feito por nós. Enquanto que a predestinação, ela na sua etimologia, ela já vem nos levar a um sentido mais amplo ainda. Ela vem nos fazer entender que predestinação é algo pré-determinado, é uma determinação, é um planejamento já antes feito e colocado para o fim desses eleitos. Qual que vai ser o final desses eleitos? Qual que vai ser o último estágio para essas pessoas que foram eleitas em Cristo? A salvação eterna. Então a predestinação nos leva ao nosso grau de visão a visualizarmos a salvação complementada lá no seu final, lá no processo já da glorificação. E a eleição é o chamamento para esse processo.
a predestinação nos leva a ter esse alcance mais amplo de visão. Interessante que tanto a eleição como a predestinação se dá em torno de Cristo. Aí o versículo que você colocou, que é o versículo 4, que é o texto áureo, coloca 3 condicionais. Em quem fomos escolhidos ou eleitos? Em qual tempo? Você já citou. E para qual finalidade? Primeiro, fomos eleitos, escolhidos em quem? Em Jesus. Olha, vocês foram eleitos em Cristo Jesus. A graça alcançou vocês. Através de Cristo Jesus, do seu sacrifício de cruz, o homem agora voltou a ter uma nova oportunidade de comunhão com Deus. Já estudamos em lições anteriores que através da crucificação, morte e crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, o homem passou a ter o processo da salvação de novo como uma nova oportunidade. Então, em torno de Cristo, Deus, na sua soberana decisão de ato de escolha, ele escolheu Jesus para o Calvário. Ele foi escolhido. E nós fomos escolhidos para receber esse presente. Então, em quem nós somos eleitos? Em Jesus. Mais uma vez, a importância de ressaltarmos que não cabe aqui questionarmos se o irmão ou outro irmão tem um ponto de vista, de leitura, de interpretação de texto diferente de nós. O que importa é que nós estamos centrados, mantenhamos centralizados a nossa convicção de salvação em torno de Jesus Cristo. Porque, como ele mesmo disse, ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele, em outras ocasiões, até disse às pessoas, quando questionavam acerca do Pai de Deus, ele disse: quem vê o Filho, vê ao Pai. Porque é o Pai, o Filho enviou. Então, Jesus, nele, aí Paulo está dizendo aos irmãos em Efésios: vocês foram eleitos em Cristo. Volta uma palavrinha que já falamos em outras aulas, a questão do posicionamento. Em posicionamento, a nossa posição em Cristo Jesus nos declara como eleitos do Senhor Deus. Em que tempo? Aí você já tinha até antecipado, desde a fundação do mundo, desde a eternidade, desde o princípio. Por quê? Deus é um ser onisciente, onipresente, onipotente, o que fala sobre a soberania e a presciência de Deus. Então Deus era ciente, consciente de que o homem que ele iria criar um dia falharia. E que esse homem precisaria de uma nova oportunidade de reconciliação, de nova comunhão. Então Deus já elegeu-nos lá. Quando ele fala desde a fundação dos tempos, aí vem no contraponto do nosso entendimento meramente humano, professor Eli. Por exemplo, não dá para nós ficarmos naquela teoria barata de ficarmos pensando assim: quem vai ser salvo? Deus vai salvar fulano A ou B? Porque antes que eu nascesse, antes que você que nos assiste tivesse vindo a esse mundo, Deus já tinha eleito um povo para ser salvo. Precisamos entender que a eleição fala de povo, nação, mas fala também de indivíduos. Então, na antiguidade eterna, Deus já predeterminou a eleição, predestinou o homem a voltar a ter uma comunhão com Deus novamente. Então não é de agora. Então agora não dá para a gente separar quem vai ser e quem não é. Não, aquele irmão daquela denominação, daquele pensamento, acho que ele não vai ser salvo. Não temos esse poder de juízo, de julgar. Por quê? Porque isso foi decidido antes que essas correntes teológicas viessem a tornar existentes luz no mundo. Antes de tudo isto, Deus já tinha nos eleito em Cristo Jesus, em posição em Cristo, e nos predestinado agora a uma vida nova de salvação eterna através da obra de Jesus Cristo.
E aí me faz lembrar de uma frase que você repete muito e que tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui, que daqui a pouco esse assunto vai voltar quando falarmos da predestinação e salvação, mas a gente pode já dar uma pincelada nele, que é a questão de que você abordou Deus em sua presciência, através de Cristo, elegeu-nos para a salvação. Aí alguém pensa, tem aquele que não vai conseguir chegar lá. Mas esse não conseguir chegar lá é quando se pensa no esforço humano. Porque a única coisa plausível ao ser humano para receber a salvação é crer. Todo aquele que nele crê. Crer. Crer não é acreditar. Crer é eleger um Salvador e nele confiar até os últimos dias da existência. Só para fechar aqui, a sua fala é: a salvação pode ser perdida, mas é muito difícil perder a salvação. Aí eu queria que você pincelasse isso. O porquê que é difícil perder a salvação, professor Eli? E o porquê que a gente precisa entender? Barre, num dos seus comentários, e Russell Champlin, ele transcreve essa fala, dizendo que o que nos garante que o processo da predestinação será concluído é a questão da meritocracia. Não por parte do homem. Sim. O que ele está dizendo com isso? Que a questão da predestinação, como ela está ligada à soberania e à presciência de Deus, então todo o aspecto de mérito não está vinculado ao homem, mas ao próprio Deus. Mérito de Deus porque foi Ele que enviou Jesus, que facultou o seu Filho. E mérito, vamos assim dizer, de forma concreta, de Jesus Cristo. Porque foi Ele que veio, se encarnou, por aqui andou, exerceu o ministério, subiu ao Calvário, à cruz, foi crucificado. Cumpriu a lei cabalmente, legalizou-se o processo, deu o ato de legalização. Né? Por isso que na leitura bíblica em classe, o versículo, o versículo 7, ele fala sobre redenção do sangue, pelo sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, a meritocracia aí, Barr já falava, e Champlin concorda, ela não é por parte do homem, ela é por parte do sacrifício que Jesus fez na cruz. O mérito é de Jesus. Então a questão do homem, por que ele não perde a salvação assim tão facilmente? A não ser que ele negue de forma verbal, comportamental, a sua intimidade, o seu relacionamento com Jesus. A não ser que ele negue e com isso ele deixe de seguir os mandamentos de Cristo. Aí ele pode perdê-la. Mas se mesmo assim, num momento distante da sua vida, ele recobrar o juízo e voltar, ele voltará a ter a oportunidade, porque o mérito é de Jesus. Nós estamos no processo da salvação, por isso que Paulo, nas suas epístolas diversas, ele fala que nós estamos sendo salvos. Não estamos garantidamente salvos, porque ainda estamos vivos aqui, mas estamos sendo, porque é um processo. E se eu mantiver em Cristo Jesus, eu não deixarei de ser salvo. Quando nós falamos que a meritocracia é de Jesus, o mérito é dele, nós também entendemos que quando ele legaliza a questão, ele deixa uma condicional ao homem. E aí a gente entra no próximo bloco. Sim. Que é a finalidade, o propósito por qual ele nos elegeu. Olha, ele nos elegeu, Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação dos tempos eternos, para vivenciarmos esse processo de salvação, mas para um propósito e uma finalidade. Exatamente. Então, no próximo bloco, nós vamos concluir essa questão de eleitos para uma vida santa e irrepreensível,
estudando a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Amém. Fechando aí o primeiro bloco, o primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, nós temos agora a falar sobre a vida santa e irrepreensível e essa nova vida dos eleitos em Cristo. Que vida santa e irrepreensível é essa? Pois bem, se nós fomos eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo, para uma finalidade ou um propósito. Esse propósito, Paulo diz que é para vivermos, aí entra a questão comportamental, para vivermos uma vida santa e irrepreensível. A palavra santa, ou santo, se você pegar o dicionário, você vai chegar à conclusão de que ser santo é ser separado do pecado. Eu costumo dizer que é você, a cada dia, se aproximar mais de Deus e se afastar mais do pecado. Quanto mais eu me afasto do pecado e me aproximo de Deus, mais eu vou me santificando. Posso fazer um? Sim. E eu faço isso não pelo meu mérito, pelo meu esforço, mas é porque eu tenho um ajudador que me acompanha. É impossível. Todo o processo de salvação, nós falamos isso na aula passada, mas é impossível, e nunca é demais ressaltar isso, é impossível entender a obra salvadora sem mencionar e acreditar a ela a presença do Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus assunto é aos céus, ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar um para fazer o complemento da obra, para lembrar vocês, para consolar, para fazer vocês ficarem confortados e orientados. Ele vai ajudar vocês a entender a minha palavra, as Escrituras, fazer vocês entender o processo de salvação. Então veja só, se eu me separo do pecado e me aproximo de Deus, torno santo, porque o Espírito Santo me ajuda a fazer isso. Primeiro que me ajuda, ele me ajuda a lembrar de que isso é pecado, isso eu não devo. Se eu peco, eu fico extremamente desconfortável com aquilo. Por exemplo, ele me lembra que eu não posso roubar, matar, né? O pessoal gosta muito da palavra adultério, mas ele me lembra que eu não posso caluniar o irmão, que eu não posso difamar o irmão, que eu não posso tentar usurpar o irmão. Ele me leva ao entendimento que eu preciso ser um serviçal para o meu próximo. Que aquilo que eu quero que faça comigo, eu faço aos outros ao outro primeiro. Ou seja, isso tudo é obra de quem? Do Espírito Santo. É Ele que vai fazer em mim, vivenciar ou tornar vivo em mim as palavras do Mestre. Por isso que Jesus disse, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Interessante que Jesus, sem usar essa expressão santidade, santificação, Ele deu o exemplo e Ele pregou sobre santificação. De que forma? Com os seus atos. Não praticando o pecado. Quando eu não pratico o pecado, eu já estou sendo santo. Veja só, tem pessoas que pensavam assim, professor Eli, eu sou santo porque eu vou todos os dias na igreja. E como é que está esses dias agora de quarentena desse coronavírus? Que nós não estamos indo na igreja templo físico, né? Estamos fazendo os nossos cultos como igreja nas nossas casas. Eu sou uma igreja, você é uma igreja, cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Ou seja, se o ir ao templo é santidade, e agora? Então ninguém se torna santo mais? Então a santificação é esse processo. Porque ser santo e ser irrepreensível. A palavra irrepreensível lá no original, sem defeito. Agora veja só, professor, parece um contraste.
Parece uma contradição, porque eu fui eleito, então eu não fui eleito só para morar no céu e viver uma vida aqui como eu bem quiser, bem entender. Não. Paulo falou, nós somos livres, fomos libertos, chamados à salvação, mas não para vivermos uma vida de libertinagem. A nossa vida de liberdade em Cristo requer de nós responsabilidades, dentre elas a santificação, sermos irrepreensíveis no trato, na palavra, no comportamento, no agir. Agora, é uma contradição? Não, não é. Mesmo que a expressão irrepreensível é sem defeito, aí vem outra vez a questão da meritocracia e da presença do Espírito Santo. Porque Jesus, ele foi dito e escolhido como cordeiro. E qual que era o processo lá do oferecimento do holocausto a Deus para, não o perdão, mas para a cobertura dos pecados das pessoas? Não era apresentar lá um cordeiro, um animal sem defeito? Aí Jesus, segundo a carta aos Hebreus, veio, se fez desse cordeiro puro, imaculado, sem defeito. É o único. Então eu não serei perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é. Você que me ouve não precisa desesperar. Você também não chegará a ser perfeito aqui. Mas o processo da santificação vai nos levar ao aperfeiçoamento. E o Espírito Santo vai fazer em nós isso. Ou seja, eu preciso lembrar que eu preciso caminhar. É uma maratona, professor Eli. Você que gosta de esportes, é uma maratona. Aceitei a fé em Cristo Jesus, posicionalmente agora sou santo, me declarou santo Jesus através do Calvário. Agora eu entrei na pista da santidade. E uma maratona não é de 10 quilômetros, não sei aonde vai terminar, qual o quilômetro que vai se encerrar a minha maratona. Mas ao final dela, eu estarei santificado. Agora, o que eu preciso entender? Que para mim ser santificado, eu não vou poder parar a minha caminhada, a minha corrida, a minha maratona. Vai chegar o cansaço, vai chegar o momento difícil, vai chegar a adversidade. O inimigo que está de fora da pista de corrida vai tentar me atrair para lá, mas eu não posso. Paulo usou essa expressão, essa figura de... né? Os atletas de Cristo, vamos assim dizer, é uma maratona espiritual. Aí o Espírito Santo vem e me ajuda, me esforça, e eu continuo correndo na maratona da santificação. Quando eu chegar lá no final dela, acontecerá duas coisas. Ou eu cheguei no final dela com a finalidade da vida, com a minha morte física, ou com o soar da trombeta, o arrebatamento da igreja. Aí eu conquistei a santificação plena. Aí agora eu vou ser glorificado. Ou seja, de maneira simples e didática, santificação é uma maratona que Deus propõe para você correr. Só que você não pode parar de correr. Continue correndo. Continue a sua caminhada. Essa é a nova vida dos eleitos. Essa é a nova vida. Para essa finalidade, Ele nos escolheu, nos elegeu, antes que nós nascêssemos. Lá na eternidade, Ele escolheu isso para nós. E podemos dizer que tudo isso são bênçãos espirituais que Ele nos permite, nos faculta. Segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. Nada, eu preciso entender, eu tô frisando muito isso, professor Eli, é porque eu preciso entender que no processo da salvação, nada é por mérito meu. Não é porque eu sou bom, por exemplo, eu sou filho de pastor. Não é por isso. Quando eu fui casar, a minha esposa já era crente. Não por isso. Eu estou sendo salvo, estou participando do processo de santificação por causa dele, de Jesus. Ele é o mérito, ele é a razão, ele é o causador dessa nova vida em mim. Por isso que ele disse, se eu bater na sua porta, você abrir a porta, eu entrar, eu sento na mesa com você, nós vamos cear.
E a partir do momento que eu entrar na sua casa, eu vou mudar a sua vida. E muda mesmo. Eu vou te dar vida nova. Em abundância. Em abundância de dias. Muito bom. No próximo bloco, nós vamos aprofundar mais nessa questão do filho, da adoção. E vamos ver a predestinação nessa questão da adoção. Permaneça aí. Predestinados para filhos de adoção. Aí a gente tem aí nesse tópico a predestinação. Essa predestinação nos leva a ser filhos por adoção. E que privilégios ganhamos uma vez que somos filhos por adoção? Veja bem, quando João escreve, o capítulo 1 do seu evangelho, ele vem trazendo uma palavra assim, que ele veio para os seus não receberam. E ali faz a distinção da eleição coletiva para uma nação, para um povo, e a distinção de eleição para um indivíduo. Aí ele disse, olha, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes. Aí todos quantos, agora tanto judeus como gentios, aí de uma maneira agora individual, ele vem do coletivo e fecha no individual. Agora de uma maneira individual, ele leva para a universalização da salvação. Mas todos quanto, tanto gregos como judeus, que o receberam, foi-lhes dado poder sobrenatural de ser chamados filhos de Deus. O porquê que Deus nos faz tornarmos filhos por adoção? Uma vez que quando em Adão pecamos, destituídos, rompemos os laços, do Criador e a criatura, rompemos a comunhão, rompemos, eu digo, o homem para com Deus, O pecado fez essa ruptura e agora nós ficamos órfãos. Agora, se nós lembrarmos de uma família tradicional, tem a figura de um pai. E o pai tem os seus pertences. Lá na parábola do filho pródigo, há esse entendimento e há uma controvérsia de um dos filhos. Porque um filho fala assim, pai, me dá a herança, porque ela é minha. Aquele filho não trabalhou para ter aquela herança. Aquele filho não lavrou aquela terra para ter aquela herança. Mas ele fala, me dá-lhe a minha parte, que é por minha por direito. Aqui nós temos a diferenciação de meritocracia e direito. Nós somos salvos não por nossos méritos, somos salvos pelo mérito da obra de Cristo Jesus na cruz, a meritocracia dele. Agora, somos salvos agora por direito, porque como filhos... Direito de adoção. De adoção, porque como filhos agora, professor Eli, nós passamos a usufruirmos legalmente, aí vem a legalização, de todos os direitos que o pai tem. Nós também passamos a gozar desse direito, não por mérito nosso. O mérito é do nosso pai, é do pai que lavrou a terra, que construiu a riqueza e que está deixando uma herança para os filhos desfrutarem. Deus construiu tudo por nós, através de Cristo lá no Calvário. Agora cabe a nós desfrutarmos dela. De que forma? Como poderíamos desfrutarmos se estarmos alienados, excomungados da sua presença? Então agora vem o processo da adoção. Então Deus vai lá na cruz e nos adota. Ele regenera, justifica, nos adota. Processo da adoção. Interessante que quando o escritor Paulo escreve aos Efésios,
ele usa a expressão filho, mas ele não usa ela na expressão, na mesma que é usado na Bíblia quando se refere-se à criança, tecno, porque criança fala de ligação natural. Quando Paulo fala de filho, ele está falando de ligação por adoção, por um meio ou por um instrumento de legalidade. E essa legalidade foi alcançada na cruz, quando ele nos justifica, e lá ele paga as nossas ofensas, a nossa dívida, ele legaliza o processo, lá é a questão jurídica, ele legaliza e fala, não, agora cumpriu todo o seu processo, eu posso levar a criança porque eu adotei ela, eu cumpri o processo. Quando uma pessoa quer, um casal, por exemplo, quer adotar uma criança órfã, ele procura a justiça, aí tem as fases do processo e começa uma série de procedimentos até o juiz dar o alvará, que você pode ir lá buscar aquela criança que a partir de agora ela é adotada, ela é seu filho, ela tem direito a tudo que você tem. Lá na cruz, ele faz esse processo legal. Agora ele nos adota, agora somos filhos. Filhos para quê? Para recebermos a herança do Pai. E qual que é essa herança, professor Eli? Que nós vamos receber do Pai a fazenda, né, o carro, a conta do banco? Não. A nossa herança que vamos receber são todas as riquezas das bênçãos espirituais. Tanto essas que desfrutamos já aqui em vida, como igreja do Senhor eleita, como as que vamos desfrutar. De sobremodo, ou sobretudo, a salvação, o gozo eterno, que é a maior herança, que é o maior bem precioso. A salvação eterna da nossa alma. Então, como eu vou usufruir, herdar essa herança? Por que eu vou herdar? Porque eu sou filho de Deus. Agora eu sou filho. Eu tenho direito, eu não mereço. Olha, eu não mereço. Mas eu tenho direito. Aí até me faz lembrar da sua colocação lá atrás, se perdemos ou não a salvação. Aí eu volto no filho pródigo de novo, da parábola. O filho pródigo saiu da casa do pai, foi lá, esbanjou a herança que ele recebeu, mas ele voltou. Quando ele volta, ele encontra quem na casa? O pai. E por que o pai estava lá? Aí entra a questão da predestinação. Porque a casa do pai já estava predestinada ao filho. E para colocar uma pitada de arminianismo, ele vem por uma iniciativa dele, o filho pródigo, ele diz... De recobrar o juízo. Ele toma consciência e diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei, já não sou digno de ser tratado como seu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. E aí é a iniciativa que tem uma pitada do arminianismo que eu estou falando. Mas por que ele tem essa iniciativa? Porque ele já tinha a certeza e a segurança de que o pai estava na casa. Exato. E de que a casa estava com a porta aberta. É fácil entender a predestinação, que é a vontade da soberania de Deus demonstrada, colocada em acessível, de forma acessível, de fácil acesso aos pecadores. Você é filho, saiu da casa do pai, recobrou o juízo, porque o Espírito Santo te ajudou a entender, te convenceu que você precisa voltar. Então você pode voltar. Por que você vai voltar? Porque você tem a segurança que ao voltar para casa, você vai ser recebido de novo como filho. Porque tem o arrependimento. E você não vai ser um empregado, um jornaleiro. Não, você vai ser filho de novo. De novamente. Com direito a anel, sandália, vestido novo. Com direito a tudo quanto o filho tem, por direito. Não privilégios, é mérito, né? São privilégios. O mérito é dele, de Jesus, na cruz. Agora o direito é nosso. Que entendemos que essa obra do Calvário, essa obra de cruz, me forneceu essa oportunidade de ter esse direito. Foi me dado o direito. Por isso que Paulo fala da importância, e aí ele fala, e a lição passada falou do Espírito Santo como selo e como penhor. Né? Aí Paulo vem, no mesmo sentido, Paulo vem falando que o Espírito Santo nos dá uma garantia, ou nos lembra dessa garantia,
que é a expressão que ele escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, você está com a Bíblia aberta aí, Sim. você poderá ler por nós. Olha o que Paulo fala acerca do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo nesse processo da predestinação, da adoção e dessa garantia que nós temos. Diz assim a palavra: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que posição elevada. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, a glória futura. Veja bem, o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, nos lembrando que somos filhos de Deus. Por que ele comunica conosco? Nos leva ao entendimento que uma outra voz, nesse processo de santificação, de caminhada cristã, que uma outra voz tenta comunicar conosco, dizendo que nós não somos filhos, que nós somos imperfeitos, que não vai adiantar nada. Você não vai conseguir. Nós não vamos conseguir. Ah, você andou 10 quilômetros na maratona e tropeçou. Essas vozes vão vir. Mas aí o Espírito Santo vem e testifica com o meu espírito, dizendo: não, você vai conseguir. Você vai herdar. Por que você vai herdar? Por que eu vou herdar? Eu posso questionar. Eu não mereço. Ele, justamente, você não merece. Mas você é filho de Deus. E por direito você vai herdar. E você vai herdar em Deus. Você vai ser herdeiro com Deus. E você vai ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Nos demonstrando amplamente, numa amplitude incalculável das riquezas que essa graça nos fornecerá na eternidade. Algo que foge do nosso entendimento. Aí ele diz: por quê? Vírgula. Aí vem uma condicional. Qual que é a condicional que ele coloca aí? E por que ele cita Cristo? Se realmente participamos. Aí vem o final do versículo, né? Se realmente participemos da glória de Jesus e também do sofrimento. Oxalá, glória a Deus, louvado seja Deus, sou filho de Deus, amém, glória a Deus mesmo. Mas e a minha parte agora? E a minha responsabilidade? E o que um bom filho faz na casa do pai, professor Eli? Ele honra o pai. O bom filho, o filho que é grato, que tem o princípio da gratidão, ele honra o pai, não desobedece o pai, faz todas as vontades do pai. E se assim eu mantiver na casa do meu pai, do nosso pai, dessa maneira, aí vai vir o sofrimento. Qual que é o sofrimento aí? É o sofrimento pela fé cristã. Não é esse sofrimento aí do coronavírus, não. É o sofrimento de sermos perseguidos pelo Evangelho, por causa da fé que professamos nele. Aí nós vamos superar esse sofrimento. Esse sofrimento não nos dá mérito, mas ele vai, através do Espírito Santo, nos ajudar a superar. E nós vamos completar a nossa maratona de santificação. E vamos herdar lá no final. Por quê? Porque somos filhos. Amém. E filhos de Deus. Sobre essa questão de filhos, você está falando aí, eu estou lembrando de Jesus falando assim sobre a questão dos filhos, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Que benefício. Não saberia dar a vocês algo melhor? Superior? Vou mudar a expressão, a palavra de superior para eterno, né? Eterno. Porque, por exemplo, eu compro um telefone para o meu filho, o telefone estraga, vence. Eu compro um calçado,
o calçado estraga, vence. Ou o pé dele cresce, Não serve mais. não serve mais. Tudo que fazemos aqui nessa vida terrena passa. Passageiro. Tem a data de vencimento. O eterno não. Não tem princípio, E nem não tem fim. Eterno, né? No princípio, ele nos elegeu a tudo isso. No princípio, ele nos predestinou a desfrutarmos dessas bênçãos, para que viveremos a eternidade futura, desfrutando de todas essas riquezas. Eu não sei você, mas eu estou aprendendo muito. E vou continuar aprendendo no próximo bloco, que a gente vai estudar a sublimidade do propósito divino da predestinação. Quando você fala que está aprendendo, professor, ali, a gente prepara a lição, né? Lê a lição, olha o que o texto quer trazer e a gente vem com muitas coisas na mente para falar aqui. Mas o Espírito Santo, às vezes, aqui na hora... Vai mudando, né? Ele vai nos levando por outros caminhos. E eu quero acreditar que, às vezes, a alteração que a gente faz no script aqui, que o Espírito Santo nos leva, é porque justamente é a palavra que o seu coração precisa receber. É verdade. Eu não conheço e nem sei quem está nos ouvindo e nos vendo. Eu sei, tem recebido muitas mensagens, muitos irmãos que estão acompanhando o trabalho que a nossa igreja faz, né? Nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Cujo nosso pastor, presidente, é o nosso pastor Efraim, através do departamento CAPED, Escola Dominical e Radiofone, tem levado essa palavra, mas eu não sei quantas pessoas tem atingido, ou quem são as pessoas, quais as situações que cada um vive. Mas eu entendo, professor, que todas as vezes que o Espírito Santo nos leva por caminhos aqui, é porque ele está querendo atingir um coração diferente ali, querendo alcançar uma vida ali, abençoar alguém ali, orientar, esclarecer, edificar e, sobretudo, deixar uma palavra: não desista da sua herança, porque você também é filho de Deus. Amém. Agora nós vamos estudar a sublimidade do propósito divino na predestinação. Aí a gente vai, de fato, tratar a predestinação e a salvação. A gente já vem tratando isso ao longo dos blocos. E também vamos falar sobre a predestinação e o amor, que também está, desde que nós começamos a tratar, o amor é a razão de tudo. O amor de Deus A origem de tudo. é a origem de tudo. A excelência, vamos dizer assim, da predestinação, ela está, na verdade, na provisão, no ato de Deus prover. Prover o quê? Bênçãos espirituais aos homens. Só que para que o homem pudesse desfrutar, usufruir dessas bênçãos, ele precisa ser salvo. Então, por isso que, eu tenho que ser crente. Essa expressão crente, eu até acho que ela não é a correta, porque ser crente é ser toda pessoa que crê. Eu preciso ser salvo, eu preciso estar salvo, porque aos salvos é dado o direito de desfrutar dessas bênçãos espirituais. Então, a excelência da predestinação vem na provisão de Deus prover um meio, um mecanismo, uma forma do homem se chegar e voltar a Deus. A eleição é o ato da escolha e a predestinação é o ato de Deus prover, da execução desse planejamento, que lá na sua presciência ele planejou, arquitetou, agora ele vai executar isso. Através de quem? Conforme lemos na leitura bíblica, capítulo 1 de Efésios, através de Cristo Jesus. Aí ele vem fazendo tudo isso. Quando nós estudamos o capítulo 1 de Efésios e juntamos a ele o capítulo 2 da carta de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 2,
nós vamos ver muita similaridade, muita relação. Porque lá em Romanos, Paulo está falando do mesmo assunto da salvação e o porquê que o homem precisa ser justificado em Deus. E lá Paulo fala que o processo da justificação legaliza o homem o direito ou acesso que ele tem para ser salvo. Sendo salvo, tem direito agora a desfrutar dessas bênçãos. Então, como que nós poderíamos, sim, elaborarmos 6 passos ou 6 aspectos dessa predestinação para entendermos, para facilitarmos o entendimento? Primeiro, a origem da predestinação. Repetindo, predestinação é o ato soberano de Deus de escolher ao homem para a salvação. É o plano de salvação do homem, a consumação do plano de salvação. Primeiro, a origem da predestinação está onde? No amor de Deus. Eu preciso voltar na origem, para eu entender a predestinação. Por que eu fui predestinado? Porque ele me amou. João 3,16. Você citou já no começo da aula hoje. Porque ele me amou de maneira tal, inexplicável, e me ofertou de melhor. Me ofertou o que? O seu filho. E ele nos amou primeiro. Essa expressão, ela vem de encontro. Por quê? Não foi eu que escolhi a Deus. Aqui acende outro debate entre os calvinistas, os arminianos, que quem escolheu quem. Na verdade, quem escolheu foi Deus. Não escolheste vós a mim. Eu escolhi vocês. Jesus falou. Agora, nós respondemos ao chamamento de Deus. Ele me escolheu, me elegeu. Agora, o amor dele, olha, eu amei, eu amo. Então, quando eu amo alguém, eu quero facultar, quero prover tudo de bom para essa pessoa. Tudo de direito eu quero colocar à disposição dessa pessoa. Por quê? Porque eu a amo. Então Deus nos escolheu, nos amou primeiro. Agora eu fui contagiado, alcançado por esse amor. Agora eu vou responder a esse amor. Eu posso fazer como o filho pródigo fez. Sair da casa do pai, negar o amor. Mas eu posso dizer, não, esse amor é tão contagiante, tão prazeroso, que eu jamais vou deixar. Pastor, desculpa a interrupção aí, mas eu preciso fazer esse à parte e interromper seu raciocínio. Esse amor é um amor maduro, é um amor que nos faz crescer e não é um amor que mima. Deus não tem um amor de pai babão, de mãe babona que mima o filho. Mas dá-me minha parte da herança que eu vou partir. Toma. Vai. Você quer ir? Você quer ir? Então vá. Maturidade. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, em outras cartas, Paulo fala muito sobre a questão da maturidade cristã. Ó, insensato Gálatas, recobre o juízo deles. Vocês estão tendo um comportamento de pessoas insensatas, de imaturos. Eu queria fazer a parte aí para dizer o seguinte: essa maturidade cristã é que nos leva a buscar essa vida irrepreensível, essa vida de santificação, mas dentro de um entendimento que eu fui amado primeiro e não por uma questão de busca de meritocracia e nem por justiça própria, mas é porque eu entendo que eu fui amado de tal maneira que eu preciso buscar essa atitude. Veja só, Deus é a origem do amor. A predestinação nasce na origem do amor de Deus. Ele nos provê. Ó, tá aqui. Nós falamos agora há pouco de adoção. A casa do Pai está aqui. O amor de Deus está aqui. Não quer? Não quero. Quer? O amor está aqui. Vai se você quiser. Nós não somos robotizados por Deus. Ele nos faculta. Ele nos oferta. Ele nos oferece o amor. Ele não nos obriga, não nos constrange ao amor. E nem faz lavagem cerebral. Não, de forma alguma. Nós não somos obrigados.
Tanto é que lá na cruz, os dois ladrões da cruz, foi facultado o direito a quem? Aos dois. A oportunidade estava aberta aos dois. Por isso é que o culto é racional. Por isso o culto é racional. Por isso que o Paulo falou assim, o culto vosso seja racional. Como sacrifício vivo Agradável a e Deus. que agrade a Deus. Então, vejamos só. A predestinação nasce na origem do amor de Deus. O que originou a predestinação é o amor de Deus. A fonte, da onde ela vem, o que abastece ela, a fonte, né? Vamos imaginar aqui uma fonte de águas, né? A mina de uma água, da onde que esse rio vem? Esse rio caudaloso que forma um grande lago imenso, ele nasceu aonde? Numa fonte. Essa fonte é quem? É a graça. Capítulo 3, versículo 24 de Romanos, ele diz que por sua graça somos justificados, redimidos e adotados. Então a predestinação tem a graça de Deus como a sua fonte. O que vai gerar é a graça. É de graça. Você disse antes, não tem mérito nosso. É de graça, só que está ali para nós. Deus está preparando um banquete. Deixa eu usar aqui essa expressão para a gente fazer uma aplicação didática. Deus está preparando um banquete para o homem, para a humanidade. Porque Ele ama e quer dar o melhor. A graça dele proveu, facultou, está gerando. E o fundamento legal, o que é? É o seu sangue, que é a base, é o fundamento legal. É o preço. É o preço que ele pagou. Por isso que tanto o Efésios capítulo 1 como Romanos 3, que eu estou aberto aqui, fala que pelo seu sangue fomos redimidos dos pecados, fomos justificados, fomos perdoados, fomos limpos. O sangue dele nos purificou, nos legalizou perante Deus. Predestinação, o amor ofertado, a graça geradora, o sangue fundamentando, dando a legalidade. E por ser da graça e do amor de Deus, não é mérito nosso, que seria o quarto aspecto. O mérito é de Jesus. Volta na questão da meritocracia de Cristo. E o banquete está pronto. A mesa está pronta, professor Eli. A predestinação de Deus é que nós sentamos nessa mesa farta das riquezas espirituais. Estou aqui usando uma expressão, uma alegoria, para você entender. Agora eu preciso sentar à mesa. A mesa não vai até onde eu estou. Deus pôs a mesa. Deus preparou a mesa. Tudo de bom está na mesa. Tudo que eu preciso, professor Eli, para essa vida terrena aqui, está na mesa. Tudo que eu preciso para a vida eterna nos céus, está na mesa. No banquete que Ele preparou para mim. Aí Ele faz o convite. Vinde. Venha. Eu predestinei tudo isso para vocês. Essa mesa representa as bênçãos celestiais, espirituais, o céu, a salvação eterna, o gozo eterno, o perdão eterno para com Deus. Agora venha você e desfrute. Aí nós entendemos quando Paulo fala no capítulo 3 de Romanos, que a fé, aí ele tinha razão de falar, a fé é o meio, é a condução para eu chegar aonde a mesa está. A mesa já está posta desde a fundação dos tempos. Agora cabe a cada um de nós, através da fé, é o meio, é o mecanismo, chegar a essa mesa. Através da fé, de que forma? Através da fé em Cristo Jesus. Eu professar, acreditar que Ele é o Filho de Deus, acreditar que Ele se encarnou, porque se eu não acredito que Ele foi encarnado, eu sou um anátema. Acreditar que Ele é Filho de Deus, que Ele se encarnou, que Ele aqui viveu, tentado foi, mas não pecou, foi morto
com morte de cruz, sepultado fora, porém ao terceiro dia ressuscitou, assunto aos céus ele foi, e está nos céus, no seu lugar de origem, mas com uma promessa, que voltará um dia para buscar quem? Esse povo, essa igreja que ele elegeu. Eu preciso crer, essa fé professada que nós falamos, a fé salvífica, que é a fé professada, ela vai me levar de onde eu estou até a mesa, ao banquete que Deus preparou para mim. O banquete que a predestinação de Deus preparou para mim. E o resultado disso o que é? O resultado, que é o final, é a adoção. Agora, eu vou me assentar à mesa, porque essa fé me fez chegar a Jesus. E em Jesus, eu me tornei agora filho de Deus. Agora, eu só não vou apenas sentar nessa mesa, professor Eli, para usufruir, deleitar dos manjares da mesa, do banquete. Mas agora eu sou dono, parte, herdeiro dessa mesa. Quando eu estou dizendo mesa, banquete, estou aqui usando uma expressão alegórica, só para a gente entender as imensuráveis riquezas celestiais que está nos aguardando. Então, a sublimidade e o propósito de Deus através da predestinação, eu resumo assim, é fazer o faminto que está peregrinando pela rua, maltrapilho, com fome, com sede, e Deus prepara do outro lado da rua, no final do caminho, uma mesa de água da vida, de pão da vida, com os manjares celestiais, para esse mendigo, pobre, faminto, desnutrido, se alimentar. Só que tem um detalhe, ele precisa tomar uma decisão, se ele vai continuar pedindo esmola para alguém, para ele comer e saciar a sua fome ali por um momento, ou se ele atravessa, pega o caminho e vai à mesa para ser saciado de uma vez por todas. Por isso que Jesus, para aquela irmã lá no tanque de Jacó, no poço de Jacó, ele disse, se eu beber da sua água, eu vou ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu vou lhe dar, nunca mais você vai ter sede. E nós éramos esse maltrapilho que andava por essa rua do pecado, por essa rua que não nos levava à santificação. Aí ele propôs, a predestinação trouxe para nós todos esses benefícios. Agora cabe a mim, através da fé, dar um passo e aceitar o que ele propôs, aceitar e entender o que ele proveu para mim. E ele proveu para mim o pão da vida, a água da vida, que é o seu próprio Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Professor Eli. Amém. Próximo bloco é a conclusão da lição e vai ter, não está nem combinado com o pastor Anderson, mas vai ter uma oração especial para você que está preocupado com as finanças, você que acha que vai dar tudo errado, esse momento difícil que nós estamos passando. No próximo bloco nós vamos tratar, além das considerações de encerramento, dessa questão. Fique aí. Amém. Muito bem, nós chegamos à conclusão da nossa escola bíblica dominical, nessa lição de eleição e predestinação. E eu mencionei no bloco anterior, até sem combinar com o pastor Anderson, nós não conversamos disso, mas eu senti direcionado a nós, nos seus comentários de conclusão, você vai nos falar aí por quem Jesus morreu, que é essa propósito dessa lição, e o que essa morte traz de benefício para você que está preocupado com as finanças, você que está com medo,
Você que tem seguro, tem uma palavra de Deus aí que o pastor Anderson vai ser direcionado a falar agora. Vejam bem, por quem ou para quem Jesus morreu? Jesus morreu, na verdade, por todos. E, na verdade, também por cada um. Coletivo e individual. Coletivo, por todos os homens, universalmente falando. Mas ele morreu também exclusivamente só para mim, só para você que nos ouve ou nos assiste. Ele morreu por nós. Lá na igreja, quando eu disse na introdução dessa gravação de hoje, que não era relevante, não é salutar nós ficarmos debatendo na igreja se Armínio estava correto, se é o calvinismo, qual corrente que é a mais certa, né? São correntes, são pensamentos. Lá nos Atos dos Apóstolos era Cefas, Apolo. E, inclusive Paulo, quando escreve em Coríntios, ele relembra o Atos dos Apóstolos. No primeiro capítulo da primeira carta, ele fala: vocês dizem que vocês são de Apolo, outros dizem que vocês são de Paulo, uns dizem que vocês são de Cristo. Ele falou: agora deixa eu perguntar para vocês, quem morreu por vocês? Foi Paulo? Foi Apolo? Então eu perguntaria aqui, quem morreu por nós? Foi Lutero? Foi John Wesley? Foi Calvino? John Calvino? Foi Armínio? Armínio? Quem foi que morreu por nós? Foi Jesus. Esses homens foram todos alcançados pela graça que também nos alcançou e foram instrumentos de Deus para levar as boas novas de salvação, professor Eli, a tantas outras pessoas, inclusive a nós. Hoje nós vivemos, desfrutamos dos frutos destes consagrados, todos eles homens de Deus. Às vezes um com um pensamento diferente um do outro, mas todos santos homens de Deus. Eu vou citar um pensamento de John Wesley. John Wesley escreveu dizendo assim, que não existe evangelho sem Cristo. Não existe santidade sem Cristo. Tudo para ele convergia em Cristo. Por essa razão, quem sabe, ele foi considerado um dos maiores pregadores do mundo. Lutero, outro grande, também escreveu que a única maneira, a única oportunidade do homem se salvar era através da fé em Cristo Jesus. Mas deixa eu citar aqui a fala de um pastor da nossa era, que é o pastor Augustus Nicodemos. Ele tem um pensamento que até difere do nosso pensamento arminiano. Mas ele fez uma citação e que eu acho que essa citação é muito importante. Ele faz uma comparação e eu me faço dela. A salvação, a predestinação é uma casa, uma igreja. Na porta, professor Eli, do lado de fora da porta, está escrito assim: vinde a mim. Deus chamando. Vinde a mim. Aí eu aceito entrar. Aí eu entro. Eu aceitei, eu entrei. Quando eu entro, que eu olho para trás na porta, do lado de dentro está escrito: só vim porque o Pai me trouxe. Ou seja, antes de eu amar a Deus, Ele me amou primeiro. Há quem diga que todo crente ajoelhado é um calvinista. Por quê? Ele acredita, ele atribui a Deus todo o louvor, a glória do ato, do processo da salvação. Mas quando ele levanta, ele se torna arminiano. Porque ao se levantar, ele se levanta com um coração tão grato, que ele oferta essas boas novas de salvação a outras pessoas. Aí ele chega numa pessoa e diz: olha, eu aceitei a fé, a graça de Deus me alcançou, não queira você também aceitar essa fé?
a grande temática, soberania de Deus, responsabilidade, livre-arbítrio do homem, é como se fosse uma linha de trem de ferro. Tem os dois trilhos, da esquerda e o da direita. Quando você fica no meio deles, nos seus pés, eles estão separados. Então aqui para nós, nesse plano humano, são essas correntes distintas. Mas quando você vai levando os seus olhos nos trilhos, e eles vai passando-se os metros, a distância, o distanciamento, dá uma visão de ótica que lá na frente esses trilhos se juntam. O que isso quer dizer para nós? Que independente das correntes que tenhamos da teologia, todas elas, todos esses pensadores cristãos, professor Eli, eles não tinham o objetivo de um debater com o outro, até porque viveram em épocas distintas, diferentes, mas o único propósito deles era facilitar o entendimento do homem acerca do processo da salvação. Por isso que Jesus escreveu: poderia eu lançar fora aqueles que o Pai me trouxe? João capítulo 6, versículo 37 a 40. Jesus faz essa colocação. Quando os judeus tentaram dizer, olha, mas não são judeus, não são da nossa visão teológica, Jesus disse, não, jamais eu lanço fora um que o Pai trouxe a mim. Então o Evangelho da Graça, através da fé em Cristo Jesus, ele é para mim, ele é para você, ele é para todos nós. E você que está vivendo esse período, como o professor Eli pediu que orássemos, e agora eu concluo me referindo, me dirigindo a você. E você tem pensado, mas será que Deus existe? Porque olha a minha aflição nesse período de corona aí. O que eu vou comer? Como eu vou sobreviver? E aí o Senhor me faz lembrar, através do Espírito Santo, das palavras do salmista. Ele disse que ele era já velho, idoso, mas tinha sido moço. Durante toda a sua vivência, ele nunca viu um justo desamparado, nem mendigar o pão à sua descendência. Capítulo 6 de Evangelho de São Mateus tem uma bênção da provisão terrena de Deus para nós. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai acrescentar as demais coisas. As demais coisas. Fique tranquilo, fique tranquila. Você não morrerá de fome. A peste da fome não vai chegar na sua casa. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele não deixa os seus filhos desamparados. E tem um detalhe, professor Eli. Agora cabe o outro lado. Tem a provisão de Deus, agora tem o lado da minha humildade, de aceitar. Deus poderá, professor Eli, usar o ímpio para me abençoar. Como já usou para me abençoar. Deus poderá usar um irmão meu para me abençoar. Deus poderá usar o governo para me abençoar. A empresa, um corvo. E às vezes Deus não vai mandar em quantidade que eu gostaria para eu armazenar, fazer um celeiro, mas para eu fazer a manutenção diária, pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia Ele nos dará hoje e sempre. Amém. Não perca a sua fé. Jesus é o autor da salvação. A sua fé é o meio que te leva a desfrutar da predestinação. E a predestinação de Deus para você é esta: uma vida abundante aqui e uma vida eterna com Deus. Pastor, se tudo mais falhar, se chegar o Covid-19, ele não mata, porque quem está em Cristo passou da morte para a vida. Antes que o mal, de forma plena, tome conta do planeta, a igreja eleita já estará na eternidade com o Senhor. Amém. Deus. Professor Eli, Deus abençoe.
E como nós não combinamos essa última parte, vamos seguindo, descombinando. Então hoje você ora e nos despeça com a bênção apostólica. Senhor, nós te damos graça porque estamos com esta oportunidade maravilhosa, gloriosa, de falar de algo que não tem igual aqui na face da terra. Estamos falando da tua palavra, que é rica, poderosa, que penetra até a divisão da alma e do espírito e que é apta para discernir os corações, as intenções. Senhor, nós falamos da salvação, da predestinação, da eleição, da santidade, da vida eterna. Nós não sabemos quem está nos ouvindo, que necessidade tem, que medo carrega consigo. Mas nós sabemos que o teu Espírito, ele se faz presente, ele habita conosco, ele acompanha, ele consola, ele ajuda. E nós te pedimos, Senhor, que venha visitar essa vida que está com medo, que está ansiosa, que está deprimida, que está triste. Visita, Senhor, agora. Entra com gozo, com alegria profunda nesse coração. Faz com que essa alma goze da alegria, do gozo da tua salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo penetre em cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém.